Hello friend, oi amigo, oi amiga. Bem-vindo a mais essa lição da Welch Inglês Técnico. Essa é a lição Common Number Sets, ou conjuntos numéricos. Nessa lição nós vamos rever em inglês o nome, o símbolo e os elementos dos conjuntos numéricos mais comuns. Vamos lembrar que este é o vídeo onde eu apresento essa lição em inglês, mas com as pronúncias, dicas e explicações em português. Esse vídeo acompanha o outro vídeo da lição que é só em inglês. Então, aqui temos uma lista de conjuntos numéricos em inglês, number sets. Number sets. Podemos chamá-los de number sets, que é conjuntos numéricos, ou sets of numbers. Sets of numbers. Conjuntos de números. Qualquer um dos dois. Então, a palavra set, conjunto, set. Vamos ter cuidado com a pronúncia. Não é sete, não é o número 7 em português. É um E bem mais fechado do que o 7. É set. Você vê o T saindo só no finalzinho, né? Set. Plural sets. E subconjunto é subset. Subset. Então nós vamos ver vários sets e alguns subsets nessa lição. Você vê nessa lista também na aula em inglês que eu apresento vários com a expressão comum em inglês we'll look at. We'll look at. Você vê a contração de we'll look at. Vamos olhar, vamos dar uma olhada nesse assunto. É uma maneira bem comum de dizer que nós abordaremos tal assunto, tal tópico. Podemos dizer também we'll take a look at. We'll take a look at. Daremos uma olhada. Então vamos começar com os números naturais. Em inglês, the first number set we'll look at, que nós veremos we'll look at, is the set of natural numbers. The set of natural numbers. Números naturais. Vê a pronúncia aí de natural. Outra palavra onde aparece o T na escrita, mas você não ouve o T, você ouve um tch. Natural. Então, nós vemos que os números naturais são aqueles números que usamos para contar 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Em inglês, the natural numbers are the numbers we use when we are counting. Quando estamos contando, when we are counting. 1, 2, 3, 4, and so on. 1, 2, 3, 4, e assim por diante. And so on. And so on. Podemos usar outra expressão também, and so forth. And so forth. Outra maneira de dizer, e assim por diante. A gente usa dessa, né? Comumente com conjuntos infinitos, porque ninguém vai enumerar todos os elementos do conjunto. Então tem que ter alguma maneira de dizer e assim por diante. Então, esses números são os números naturais, 1, 2, 3, 4, and so on. E tem como símbolo o capital N, N maiúsculo, capital. Mas podemos dizer também uppercase, outro nome para maiúsculo, uppercase. Então, o N maiúsculo, uppercase N, ou capital N, é o símbolo dos números naturais que você vê aí no círculo amarelinho, the little yellow circle. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, se o conjunto de números naturais inclui ou não o zero, é quase uma questão de preferência do autor, do livro, da site, da escola. Quer dizer, alguns incluem zero e outros não, nos números naturais. Essa questão descrevemos assim em inglês, dissemos no outro vídeo. Now,
Some people say, agora algumas pessoas dizem, now some people say that the set of natural numbers begins with 0, not 1. Que algumas pessoas dizem que o conjunto de números naturais começa com 0, não 1. Now, some people say that the natural numbers begin with 0, not 1. Mas, comumente nos Estados Unidos, o conjunto que começa com 0 e inclui os números que usamos para contar, 0, 1, 2, 3, 4, é chamado de the whole numbers. Whole numbers. Tá? A gente diz whole. Você não ouve o W. Tá? Então é como se não tivesse W nenhum. Whole numbers. Temos que ter cuidado para não confundir a palavra whole com W com a palavra whole sem W. Sem W não é conjunto numérico, é um buraco. Hole. Que nem um buraco no meio da rua, é um hole in the street. Tá? Não é esse tipo de hole. Então, the whole number set, conjunto whole numbers, é 0, 1, 2, 3, 4, and so on. E assim por diante. And so on. Quando você me escutar dizer and so on, você já pode pensar ou and so forth. Duas expressões que se usam comumente, querem dizer a mesma coisa, e assim por diante. And so on, and so forth. Tá? Então vamos aprender as duas expressões. Agora vamos também ter cuidado com a palavra whole, porque a tradução para o português, a tradução mais comum dessa palavra é inteiro. Completo, whole numbers, inteiros. Então a gente pensa, esse é o conjunto de números inteiros. Mas não é. É simplesmente o uso de uma palavra que tem o mesmo sentido. Porque realmente cada um desses números é inteiro, né? Mas esse não é o conjunto. O próximo conjunto que veremos, the next set we'll look at, que veremos, that we will look at, aí sim é o conjunto de números inteiros e veremos que o nome não é whole, é integers. Tá? Então, nós vamos ver o conjunto de integers ou integer numbers. Então, agora sim nós veremos o conjunto dos números inteiros. Now, we'll look at the set of integers. Pronúncia integers. Então, a gente vê que o conjunto de integers é formado pelo conjunto de whole numbers, 0, 1, 2, 3, 4, and so on, mais o inverso aditivo de cada um. The set of integers is formed by the set of whole numbers, 0, 1, 2, 3, 4, and so on, plus the additive inverse of each number, plus the additive inverse of each number, mais o inverso aditivo de cada número. Aí nós nos perguntamos em inglês, what's an additive inverse? What's an additive inverse? Claro, what é what is an additive inverse? O que é o inverso aditivo? Então fazemos referência a outro conceito. Well, it's another name for the opposite number. É outro nome para o número oposto. Então, o que é o oposto? Então, what's an opposite? Vê a pronúncia de oposto, opposite. Opposite. Dizemos que o oposto, damos exemplo. O oposto de 3 é menos 3, 2 é menos 2, 1 é menos 1. The opposite of 3 is minus 3. The opposite of 2 is minus 2. The opposite of 1 is minus 1. Aí notamos que cada par soma 0.
Each of these pairs adds up to 0. Each of these pairs, cada desses pares, pairs, soma 0. Adds up to 0. Então, vamos falar sobre essa expressão add up to. Essa expressão é mais um verbo frasal. Lembra que verbo frasal ocorre muito em inglês. É um verbo que é formado por 2 ou mais palavras. Aqui temos 3, add up to, verbo. Então, to add up to quer dizer somar a um resultado. Então, se usa quando se tem 2 ou mais números, você quer enumerar cada um e dizer que aí eles somam a. Então, podemos dizer, por exemplo, que 2 e 5 e 7 somam 14. 2 and 5 and 7 add up to 14. E agora nós vamos ver 5 subconjuntos dos números inteiros. Now we will look at 5 subsets of the integer numbers. O primeiro subconjunto são os inteiros positivos. The first subset are the positive integers. Note a pronúncia positive. Positive é escrito com O, mas a pronúncia é de um A bem aberto. Positive. Positive. Se incluirmos o 0 com os positives, se incluirmos o 0, temos os inteiros não negativos. Inteiros não negativos, em inglês. If we include 0 with the positive integers, we have the non-negative integers. N-O-N, negative integers. Às vezes com hífen, às vezes sem hífen, depois do non, mas os dois são corretos. É claro, também temos os opostos dos positivos, os inteiros negativos. Of course, we have the opposite of the positive integers. We have the negative integers. Negative integers. Aí temos mais 2 subconjuntos bem populares dos inteiros, né? Os pares e ímpares, números pares e números ímpares. Engraçado, e não sei porquê, em inglês, geralmente, quando falamos desses subconjuntos, invertemos a ordem, falamos os ímpares primeiro, odd and even. Odd and even. So we have the odd number set and the even number set. E como em português nós já estamos acostumados e memorizamos os pares e ímpares, geralmente excluímos quando estamos memorizando os pares e ímpares negativos, que existem e são parte desses conjuntos, mas nós memorizamos só os de 0 para cima, né? Fazemos o mesmo em inglês. Então, português, os ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, e assim por diante. Em inglês, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Também memorizamos isso. E os pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Em inglês, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. Então, seria uma boa coisa já treinar isso, memorizar os pares e ímpares, porque se usa muito. Agora vamos ver mais 2 conjuntos, os números racionais e irracionais. Em inglês, now let's look at 2 more sets, the rational numbers and irrational numbers. Rational and irrational. Vamos ver a pronúncia? Rational. Rational começa com aquele R caipira e um E bem aberto. Ra. E o T vira aquele som de chiado. Rational. Então, os números racionais são simplesmente aqueles números que podem ser escritos como uma fração de números inteiros.
Em inglês, rational numbers can be written as a fraction of integers. Rational numbers can be written as a fraction of integers. No vídeo em inglês usamos uma definição mais formal, então vamos ver essa definição. Eu acho que é mais ou menos assim. The rational numbers is the set of all numbers. Os números racionais é o conjunto de todos os números. The set of all numbers that can be written as, que podem ser escritos como, that can be written as, a fraction of two integers a and b, uma fração de dois números inteiros a e b, a fraction of two integers a and b, where b is not zero, onde b não é zero. Então, mais uma vez, the rational numbers is the set of all numbers that can be written as a fraction of two integers a and b, where b is not zero. Então, já captou tudo, né? Onde b não é zero, claro, temos que excluir b, porque sabemos não podemos fazer divisão por zero. Então, excluindo essa parte, está simplesmente dizendo é uma fração de números inteiros. Esses são os racionais. These are the rational numbers. There are many, existem muitos. Yes, there are many numbers that cannot be written. Existem muitos números que não podem ser escritos as a fraction of integers, como uma fração de números inteiros. We call these numbers the irrational numbers. Chamamos esses dos números irracionais. Irrational numbers. Então, os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos como fração de inteiros. So, the irrational numbers is the set of all numbers that cannot be written as a fraction of two integers. Agora, você provavelmente lembra da escola que esse conjunto dos irracionais tem alguns membros muito famosos e muito importantes, os rockstars dos números matemáticos. Esses irracionais, eu dei como exemplo aqui só 3, mas vamos ver isso em inglês. You probably remember, você provavelmente lembra, recorda, that the set of irrational numbers has many famous and important elements. Tem elementos famosos e importantes. Here I list just 3 of them. Aqui eu apresento só 3 deles. Em inglês, pi, square root of 3, and Euler's number. Pi, square root of 3, and Euler's number. Vamos ver a pronúncia. Claro, em português, pi, é o pi, né? O número pi, pi. A escrita é a mesma, P-I, só que a letra I em inglês tem a pronúncia, né, de I, então é pi. Square root of 3. Square root of 3. Square root of 3. E o número de Euler em inglês, Euler's number. Euler's number. O apóstrofe S, né, é o possessivo, então, número de Euler. Euler's number, e a pronúncia do Euler vem do alemão. Acho que ele era suíço, se não me engano, né, mas se usa alemão. Lá, então, é Euler's number. E, sendo números irracionais, então não existe fração que represente esses números. Existem frações que chegam perto, que nem 22 sobre 7 chega perto ao valor do pi, mas não é exato. Então, nenhum desses 3 números pode ser representado como uma fração. Agora vamos ver
o conjunto dos números reais. Now, vamos ver, let's look at the real numbers, ou the real number set. Pronúncia de real, em inglês, real. Tem A na palavra, mas o A sai como real. Então, na lição em inglês, apresento os números reais dessa forma. E digo que os números reais são aqueles que podem representar qualquer distância ao longo de uma reta numérica contínua. E por alguma razão, eu usei esse movimento aqui para representar, para simular uma reta numérica contínua. Então, eu disse assim em inglês: a real number is any number that can represent a distance along a continuous number line. A continuous number line. Então, continuous, contínuo, continuous number line. Então, o número real pode ser um número como 2, 2,5, 3, 3,5, 3,1, 3,2, 3,2,5 são os números que usei naquela lição. Note que quando falamos em português, usamos a vírgula. Números reais e decimais em inglês, não usamos vírgula, usamos o ponto, point. Então é 2, 2.5, 3, 3.5, 3.1, 3.2, 3.25, sempre usando point, não vírgula. Pronúncia point, não point. Na outra lição também dizemos que os números reais podem ser concebidos como, can be thought of as, podem ser concebidos como a união dos números racionais e irracionais. Em inglês, the real numbers can be thought of, podem ser concebidos ou pensados como the union of, the union of the rational and irrational numbers, ou can be thought of as the rational and irrational numbers together. Agora vamos falar dos números imaginários, imaginary numbers, pronúncia imaginary numbers. Então, imaginário não tem nada de imaginário, é só o nome desse conjunto. E os números imaginários são aqueles números formados pela raiz quadrada de números reais negativos, ou zero. Mais uma vez, conjunto dos números imaginários é conjunto de todas as raízes quadradas de números reais negativos, ou zero. Então, isso em inglês. The imaginary numbers is the set of all square roots of negative real numbers or zero. Mais uma vez. The imaginary numbers is the set of all, é o conjunto de todos, is the set of all square roots of, raízes quadradas de, square roots of negative real numbers, números reais negativos, or zero, ou zero, quer dizer, o zero está incluído. Quando pensamos nos números imaginários, pensamos na raiz quadrada de menos 1, que é a unidade imaginária. Então, em inglês, the imaginary unit is the square root of minus 1. Square root of minus 1, raiz quadrada de menos 1. Os números imaginários são escritos como o produto de um número real e a unidade imaginária I, que é a
raiz quadrada de menos 1. E agora, finalmente, vamos ver o último conjunto dessa lição, e é o conjunto dos números complexos. Complexos, the complex number set. Complex, pronúncia bem aberto, complex. Então, por que complexos? Por que essa palavra como nome? Why are they called? Porque são chamados, why are they called the complex numbers? Bem, é complexo não no sentido de difícil de entender, não no sentido de complicado, mas no sentido de ter duas ou mais partes que estão ligadas, em inglês. So they are complex because they have two parts that are connected. Two parts, duas partes, that are connected, that are joined, são conectadas, ligadas. Quais são essas partes? What are these parts? Bem, cada número complexo tem duas partes, uma parte real e outra parte imaginária. Well, every complex number has two parts, one real part and one imaginary part. Agora vamos lembrar, real e imaginário nesse sentido é só o nome, não quer dizer verdadeiro e fabricado não, tá? Vamos ver a definição em inglês então. The complex numbers is the set of all numbers that can be written as A plus BI, where A and B are real numbers and I is the imaginary unit. Mais uma vez, com explicações, né? The complex numbers is the set of all numbers. É o conjunto de todos os números, the set of all numbers that can be written as, que podem ser escritos como. Essa você já pegou, né? That can be written as A plus BI, A mais BI, where A and B are real numbers, onde A e B são números reais, and I is the imaginary unit, e I é a unidade imaginária. Então, esses são os números complexos, não são complicados, simplesmente tem duas partes. Cada número é formado por uma parte real e uma parte imaginária. Então, agora chegamos ao final dessa lição sobre os conjuntos numéricos, Common Number Sets, e nós vimos vários conjuntos. Lembra? Começamos com Natural Numbers, Whole Numbers, Integers, and Subsets. Aí os Rational Numbers, Irrational Numbers, Real Numbers, Imaginary Numbers, e finalmente Complex Number Set. E agora, como sempre, o próximo passo é usar o que aprendemos aqui para voltar e ver o vídeo que é só em inglês e ver se captamos tudo e se conseguimos repetir e usar a informação. Bem, até a próxima lição, meu amigo, minha amiga. See you later, friend. Bye bye.